Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aula sobre o filo Equinodermata. Os equinodermos, onde estão as estrelas do mar, os pepinos do mar, os ouriços do mar, entre outros, fazem parte de uma linhagem chamada Deuterostômia. Dentro dos deuterostômios também estão os vertebrados, os seres humanos. E deuterostômios e protostômios juntos são as duas linhagens que vão formar o clado Bilateria. Então aqui estão os deuterostômios, aqui estão os protostômios. Por muito tempo se entendeu que a sinapomorfia que diferenciava esses grupos era que nos protostômios, lá na embriogênese, o blastóporo dava origem à boca, enquanto no deuterostômios o blastóporo dava origem ao ânus. No entanto, os dados tanto da biologia do desenvolvimento quanto os dados moleculares mostram que essa formação do ânus e da boca a partir do blastóporo não é uma sinapomorfia que diferencia esses grupos. No entanto, eles de fato formam sim linhagens monofiléticas e isso é confirmado por várias filogenias moleculares. Então, portanto, as sinapomorfias que caracterizam esses grupos atualmente na taxonomia sistemática atual são totalmente baseadas em caracteres moleculares. Esses dois grupos divergiram há muito tempo atrás, lá no período cambriano. Então essa divergência aqui é muito antiga. O fóssil mais antigo do que seria um deuterostômio data de 530 milhões de anos atrás, ou seja, ainda no período cambriano. Dentro dos deuterostômios, você vai ter aqui os equinodermatos, que junto com M. cordata formam um clado chamado ambulacrária, e você vai ter os cordatos, e dentro de cordata você tem vertebrados e eventualmente aí os seres humanos, certo? Os deuterostômios são um clado relativamente pequeno, são 60 mil espécies. Dessas 60 mil espécies, cerca de 10 mil são consideradas invertebrados, estão aqui na aula de invertebrados. Os restantes estão lá na disciplina de vertebrados. Do ponto de vista puramente filogenético, faria mais sentido, na verdade, que que os equinodermatos estivessem na aula de vertebrados, mas por uma questão da tradição da literatura científica, os equinodermatos estão dentro das aulas de invertebrados. Outra coisa que mudou relativamente recentemente é que se achava que M. cordata era o grupo irmão de cordata, por algumas características, por exemplo, a presença de uma notocorda ou estomocorda e também pelas fendas branquiais. Mas também as filogenias moleculares sugerem que essas características não são sinapomorfias, que provavelmente Equinodermata, por exemplo, perdeu essas fendas branquiais e que as notocordas são resultado de uma convergência evolutiva entre esses grupos. Então, portanto, M. cordata é um grupo irmão de Equinoderma, que nós vamos falar hoje. Os equinodermos são cerca de 7.300 espécies de animais que são exclusivamente marinhos, ou pelo menos de água salobra. Eles não ocuparam nem o ambiente terrestre, nem o ambiente de água doce, porque eles não têm nenhum sistema muito especializado de osmorregulação, nem de respiração, nem de excreção. São animais muito diferentes, muito distintos dos outros metazoários, com características curiosas, que levam alguns autores a chamá-los de animais bizarros, assim, do ponto de vista morfológico. Os adultos também são tipicamente bentônicos, vão ficar ali na superfície
do fundo do mar ou às vezes enterrado na areia. No entanto, as suas larvas são pelágicas, ao contrário dos adultos, que são tipicamente bentônicos. No entanto, apesar de não ocuparem um ambiente terrestre ou de água doce, são animais muito comuns no ambiente marinho. E você encontra esses organismos em todas as profundidades, inclusive em zonas muito profundas dos oceanos. Tem locais muito profundos dos oceanos em que os organismos mais comuns são justamente equinodermos. Dentro dos equinodermos estão as estrelas do mar, os ouriços do mar, a bolacha da praia, os pepinos do mar, as estrelas serpentes e os lírios do mar. Talvez os animais mais conhecidos e mais carismáticos sejam justamente aqui as estrelas do mar. Uma característica marcante dos equinodermos é que eles têm uma simetria radial. Não só isso, eles têm uma simetria pentarradial. Imaginando lá que eles são uma pizza, você consegue dividir essa pizza em 5 partes que são simétricas. Você pegar uma estrela do mar, são 1, 2, 3, 4, 5 braços. Então, uma simetria pentarradial. E isso é uma característica que se repete para os outros táxons de equinodermos. Esses adultos são bentônicos, como já mencionei. E aí eles podem ser predadores, podem ser suspensívoros, podem consumir o depósito de matéria orgânica que se acumula ali na areia. Tem vários herbívoros raspadores, como é o caso dos ouriços do mar, que vão raspar o substrato e consumir o que está crescendo em contato com o substrato. Outra característica marcante dos equinodermos é a presença de um sistema hidrovascular que é derivado do celoma. Esse sistema hidrovascular vai ser importante em todos os táxons de equinodermos. E esse sistema hidrovascular comumente vai estar associado a esses pés ambulacrais que estão mostrados aqui na figura. Isso aqui é uma estrela do mar e esses pezinhos aqui da estrela do mar, eles são esticados e contraídos hidraulicamente a partir justamente desse sistema hidrovascular. Esses pés ambulacrais nas estrelas do mar, por exemplo, são utilizados para locomoção, também para captura de presas. Mas podem ter outras funções também, como fixação no substrato, alimentação e uma superfície fina para as trocas gasosas com o ambiente marinho. Além disso, os equinodermos têm um endoesqueleto que é formado por ossículos calcários e também placas desses ossículos. E são esses ossículos, essas placas, que vão dar a forma e a sustentação do corpo dos equinodermos. Na praia, é muito frequente você ver vendendo o esqueleto de bolachas da praia, de estrelas do mar. Então aquilo ali é formado por ossículos e por placas. E é isso que dá a sustentação para o corpo do animal.